Bom dia, um bom domingo para todos vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um e também a família. Vamos falar com Deus neste momento, pedindo iluminação para que compreendamos a Santa Palavra que está aberta diante de nós. Depois convido a você a vir comigo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 8 a 10. Oremos. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso em majestade e glória. Diante do Senhor nos prostramos, reconhecendo a Tua soberania e o Teu poder excelso sobre toda a criação. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de podermos contemplar a obra da Tua criação mais uma vez. E pedir ao Pai que o Senhor esteja conosco, consolando aqueles que necessitam do Teu consolo. Oramos, ó Pai, para que o Senhor sempre esteja com os Teus olhos em nós. Agradecemos por esse dia e pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos à palavra de Deus, então, Romanos capítulo 1, versículo de número 8 ao 10, que diz assim: Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus é quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Domingo passado, iniciamos o nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos e falamos sobre a saudação do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos falar sobre sua oração, ou melhor, o relato de ação de graças do apóstolo Paulo. Paulo nos ensina sobre a oração, sobre a teologia e sobre o nosso amor uns pelos outros. No versículo 8, aqui nós temos então Paulo falando sobre a ação de graças, e ele vai nos ensinar um pouco sobre isto. Podemos tirar 5 coisas deste versículo. A primeira coisa é que este relatório de ação de graças, ele fala também para nós nos nossos dias. Vejamos, aqueles que receberam misericórdia, o perdão e a graça de Deus devem ser gratos. Não importa em que situação estamos, precisamos ser gratos. Quando servimos a Jesus, meus amados, podemos enfrentar problemas de saúde intratáveis. Podemos passar por situações familiares muito difíceis. Podemos enfrentar situações no trabalho que nos arranquem os cabelos. Contudo, devemos ser gratos. Porque sabemos que não importa o que enfrentamos ou que vamos enfrentar, pois sabemos que nunca recebemos o que merecíamos. O Senhor sempre nos deu o melhor do que merecíamos. Por isso, não deixemos de ser gratos. Agora, servir a Jesus Cristo não significa que não passaremos por momentos de lutas. Não significa que não teremos dúvidas ou até depressão espiritual. Mas uma coisa é certa quando servimos a Jesus: o agradecimento nunca nos abandona. E o apóstolo Paulo, mesmo em meio às suas lutas, sempre foi um homem grato. E vemos isto no relato de suas orações. Agora, o problema é que às vezes deixamos de agradecer em nossas orações. E por esse motivo, meus amados, deixamos de ver as coisas que Deus está fazendo em nós e por nós. E então Paulo está nos lembrando deste perigo. A ação de graças acende a Deus por Jesus Cristo, pois
que ele e por ele que a graça desceu aos homens. As bênçãos divinas desceram dos céus e retornam ao céu na forma de gratidão. Então, gratidão é a primeira coisa que vemos neste versículo. A segunda coisa, Paulo agradece a Deus pela fé dos romanos. Deus é a causa, a raiz e a fonte de sua fé. Então, a nossa fé é um presente de Deus. Paulo agradece a Deus pela fé dos romanos. E isso é prova de que a fé é um dom de Deus. A salvação é pela graça. Mas a fé é uma graça. Essa é a segunda coisa que vemos neste versículo. A terceira coisa, Paulo, em sua ação de graças, demonstra seu amor pelos cristãos. Agora eu digo que isso é espantoso, porque poucos anos antes de Paulo escrever essas palavras, ele se dedicou em eliminar o cristianismo do mundo. Não tinha outra coisa que ele mais odiava na terra que os cristãos. E agora, ele, bem diferente de antes, mudado pelo Evangelho, ele agradece a Deus pelos cristãos. Daí percebemos que o amor especial aos cristãos é parte de nossa vida cristã. Só um detalhe, Paulo não conhecia essas pessoas. No entanto, ele tem um amor especial por elas. Permita-me fazer uma pergunta. Será que temos esse tipo de amor uns pelos outros? O amor deve se manifestar em nossa irmandade. Não importa quais sejam nossas diferenças, não importa quais sejam os nossos limites culturais, nossas diferenças de idade e todas essas coisas que nos separam e nos tornam diferentes, não importa, devemos ter um amor verdadeiro, abrangente e duradouro. Não me refiro apenas àquele amor sentimental, mas um amor verdadeiro, que deseja compartilhar a vida, os bons e os maus momentos, aquele amor que deseja cuidar um dos outros. Esse, sim, o amor cristão. Você sabe, o sangue ele é mais espesso que a água. Graças a Deus, o Espírito Santo que habita em nós é mais denso que o sangue, nos permitindo viver esta união. Paulo não deixa de ter um amor real, tangível pelos irmãos, e por isso nos dá uma exortação mesmo em sua oração. Neste momento de pandemia que estamos vivendo distantes, nós podemos orar em ação de graças e agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs. A quarta coisa, Paulo oferece a sua ação de graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele ora com confiança para aquele que agora é seu Pai Celestial e por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Aqui está um pouco de teologia nessa pequena frase, por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da obra mediatória do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu faço esta oração de ação de graças na dependência daquele que está à direita do Pai. Jesus Cristo mesmo nos ensinou em seus ensinamentos que quando fôssemos orar, orássemos através dele em submissão à vontade de Deus. Devemos assim agir, porque Jesus agora está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Então, quando elevamos as nossas vozes em oração, em ação de graças, é como se esta oração saísse dos lábios do Senhor Jesus Cristo.
Porque toda oração que sobe ao céu, sobe através de Jesus, que reina à direita de Deus e vive sempre para interceder. Uma outra coisa, Paulo diz que é grato por sua fé e a fé também dos cristãos ali na cidade de Roma. A fé daqueles irmãos deixou Paulo emocionado. O testemunho daqueles irmãos chegou não somente a ser espalhado por Roma, mas também espalhou por toda a terra. Se tornou conhecido em todo o mundo. Por isso que hoje nós temos aqui o conhecimento do testemunho daqueles irmãos. E isso deixou Paulo grato, a fé daqueles irmãos. Agora, mais uma pergunta. Você está feliz com seus irmãos e suas irmãs? Paulo estava. Você é agradecido a Deus pelo crescimento espiritual de seus irmãos? Paulo ficou. Bom, segundo ponto. Paulo fez um juramento divino. No versículo 9 e na primeira parte do versículo 10, Paulo relata a sua fidelidade em interceder pela igreja romana, falando que Deus era testemunha de suas orações. Ele diz: Deus é minha testemunha quando eu oro por vocês constantemente. Tem um detalhe aqui. Tem algumas pessoas, e até bem intencionadas, que seguem as palavras de Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, aonde Cristo diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. E essas pessoas dizem, olha, Jesus está ensinando que não podemos fazer juramentos. Só que tem um problema, Paulo faz um juramento aqui. Deus é minha testemunha, é um juramento. Então concluímos que o ponto de Jesus não é que não devemos fazer juramentos, mas que não devemos fazê-los levianamente. Não devemos fazê-los para encobrir uma mentira, como muita gente faz. Vejam, um outro detalhe, Paulo nunca tinha estado em Roma. Os cristãos romanos não o conheciam. Então eles não tinham como saber, por experiência própria, que Paulo orava ou não por eles. Por isso Paulo disse, vocês podem não saber, mas Deus sabe. Ele é minha testemunha do céu, que quando eu oro por vocês. Amados, aqui está um homem que ama um grupo de cristãos que nunca viu. Que repreensão isto é para mim e para você? Ora, às vezes é preciso um aquecimento para a gente gostar um do outro. Amigos, às vezes não começamos amando uns aos outros naturalmente no corpo de Cristo. Às vezes tem alguns obstáculos a serem superados, mas o apóstolo Paulo ama genuinamente esses crentes a ponto de deixar escrito em uma das suas cartas. Que nossas orações reflitam o nosso amor pela igreja. Terceiro ponto, Paulo orou de acordo com o princípio da oração do Senhor Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso, como conhecida. Seja feita a sua vontade ou a tua vontade. No finalzinho do versículo 10, ele ora conforme a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Observe as suas palavras no finalzinho, feita a vontade de Deus. Paulo está relatando aqui o seu desejo de visitar os irmãos romanos e estar com eles. Mas a sua vontade está em submissão à vontade de Deus. Ele quer chegar lá, mas pela vontade de Deus. Agora, Paulo não tinha ideia de como ele chegaria até Roma, enquanto ele escrevia esta carta. Agora, você se lembra como ele chegou até Roma? No finalzinho de sua vida.
como prisioneiro, acorrentado, jogado nas masmorras, como um prisioneiro imperial, esperando ser julgado e executado, como foi. Foi assim que ele chegou a Roma. Porém, mesmo nesta situação, ele foi totalmente submisso à vontade de Deus. E eu quero dizer a você aqui que Paulo nos deu um modelo para nos submetermos à providência de Deus na vida, na oração. Não importa o que aconteça. Partindo para a conclusão, quero deixar com vocês 3 coisas. Em primeiro lugar, Paulo não questionou se Deus estava no controle. Ele sabia que a única maneira de chegar a Roma era de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, ele confiou na vontade de Deus. Mas também ele não ficou sem fazer nada, ele agiu. Na verdade, no restante deste capítulo, veremos que Paulo tentou várias vezes ir para Roma, mas o Senhor bloqueou os seus planos, o Senhor fechou as portas. O Senhor abre as suas portas no momento certo, no momento dele. Em terceiro lugar, ele não somente confiou na providência de Deus, não somente agiu, mas foi totalmente submisso a essa providência. Concluímos que, com tudo isso, talvez muitos de vocês, nesta manhã, estejam em situações muito difíceis. Talvez sua situação de saúde pessoal, talvez seja uma situação com um membro da família, pode ser um luto, pode ser trabalho, pode ser uma tremenda dificuldade na vida familiar, seu casamento, com seus filhos. E eu vou dizer, esse tipo de circunstância é muito difícil acreditar na bondade quanto na providência de Deus. Eu imagino o apóstolo Paulo, o que ele deve ter pensado. Ele esperou toda a vida para ir até Roma. E quando ele chegou lá, chegou acorrentado, preso. Porém, ele reconheceu a vontade do Senhor. Que modelo ele deixou para nós? Mesmo neste pequeno relato de oração, de como o Evangelho muda uma pessoa. Nesses 3 pequenos versículos, vemos o coração de uma pessoa que o Espírito Santo se apoderou. Não apenas um apóstolo, mas um cristão. Que o Senhor nos faça lembrar da graça sempre. Que sejamos agradecidos sempre em nossas orações. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra que falou ao nosso coração. Muito obrigado, Pai, pela tua graça. Que venhamos aprender sempre com o apóstolo Paulo a viver uma vida de excelência que agrada ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, foi um prazer tê-lo aqui conosco nesta manhã e eu aguardo você hoje à noite às 19 horas, não aqui no YouTube, mas no Facebook. Até lá, um grande abraço, um bom almoço. Fique com Deus.